Olá, irmãos amados. Hoje ainda quero me dirigir aos maridos, o seu papel no lar, como deve tratar a sua esposa, não é? Então, nós estamos trabalhando o texto da primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, o versículo de número 7. Muito bem. Além de tudo aquilo, conforme nós falamos na devocional anterior, que foi exigido da mulher, né? Pedro diz aqui igualmente os homens, então, ou seja, os homens devem fazer de forma semelhante. Mas Pedro, ele acrescenta alguma coisa mais para o homem. Então, para os maridos, Pedro vai dizer assim, olha, vivei a vida comum no lar com discernimento. Então, primeiro, maridos, viva com discernimento. Tenha o discernimento. Primeiro, tenha em consideração que a mulher, que é a esposa, ela é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Então, não estar lidando nesse primeiro momento aqui de igual para igual. De igual para igual. A mulher, ela é a parte mais frágil. Mais frágil em que sentido? Em pelo menos dois sentidos. Em pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é que, do ponto de vista físico, de força física, o ser masculino, ele tem mais força que o ser feminino. Então, ela é a parte mais frágil nesse sentido. Um outro sentido é que, naqueles dias, do ponto de vista social, o homem tinha uma condição, tinha privilégios que a mulher não tinha. Então, nós temos aqui, para aqueles dias, pelo menos, dois pontos em que os homens deveriam levar em consideração da fragilidade do ser feminino. Todavia, o homem deveria tratá-la de que forma? Com dignidade. E não aproveitando esses pontos frágeis da mulher para se beneficiar. Então, deveria tratá-la com dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então, veja, já aqui o homem precisa viver, né? O homem, ele precisa viver no lar com o discernimento. Qual é o discernimento? Primeiro, esse discernimento da fragilidade do ser feminino, mas entendendo que no quesito da graça, então aqui Pedro está dizendo, com relação à graça, vocês são herdeiros da mesma forma. Vocês são iguais. Então, o marido não é melhor do que a mulher. A mulher não é melhor do que o marido. Na questão da graça, são iguais. Então, quando os maridos têm este discernimento, ele vive em paz no lar. Quando não tem o discernimento, começa a ter dificuldade no sentido de que ele vai se sentir superior. Não, são iguais. E o texto, o versículo 7, ele encerra dizendo o seguinte, que há necessidade desse entendimento, há necessidade de viver com dignidade, não é? De tratar com dignidade. Por quê? Porque se assim não for, as orações serão interrompidas. As orações não serão ouvidas. Então vocês imaginam o seguinte, imagine que o marido, ele vai desrespeitar esta dignidade, ele não vai viver com discernimento, ele vai se achar superior, não é?
Aí então ele impõe essas coisas e vão os dois juntos orar. Pedro está dizendo: esta oração não será ouvida. Esta oração não será interrompida. Será interrompida. Não é? Então veja, é como se marido e mulher eles estivessem discutindo, brigando, e aí dá um momento da oração, né? Vamos imaginar que eles estipularam um horário para estarem orando juntos, e aí eles vão orar. Pedro está dizendo: olha, gente, Deus não vai ouvir essa oração. Conserte, reconcilie, tenha o discernimento, viva com dignidade. Vocês são herdeiros da mesma graça. Porque se assim não fizer, a oração será interrompida. Mas se assim fizer, então Deus ouvirá e certamente responderá. Que Deus abençoe você, marido, a cumprir o seu papel. Deus certamente te honrará. Que Ele, pois, te abençoe.